Eu procuro não levar para o lado pessoal atritos em entrevista coletiva, porque eu acho que tem que entender que o treinador que te dá uma patada, ele tá sob forte pressão. Quem olhar no YouTube e botar lá, Renato discute com um repórter, vai acompanhar um atrito meu com o Renato em 2010, na primeira passagem dele, em 2011, na primeira passagem dele, e já tive outros atritos com o Renato, com o Abel, com outros treinadores, e é muito comum os amigos dizerem, bah, cara, minha solidariedade, pô, o cara foi estúpido contigo, bah, o cara é brabo. E, cara, eu sorrio porque eu acho que isso faz parte do jogo. Eu sei que não é pessoal. Da mesma maneira que a pergunta que a gente faz, às vezes mais ácida, às vezes questionando o erro do treinador ou apontando um erro, não é porque a gente não gosta do cara, é porque é o nosso papel, o torcedor que está nos ouvindo, ele quer saber aquilo. Então não é pessoal. Da mesma maneira, o treinador que está do outro lado, e imagina, o cara acabou de sair de um resultado ruim que ele pode perder o emprego. Tá bravo, tá chateado, tá pressionado e vem um repórter dizendo que ele errou. Eu entendo que se ele é agressivo comigo, não é algo pessoal. Não é porque ele não gosta de mim. É porque ele tá sob forte pressão. Mas assim, tu entende que é papel de vocês pressionar e perguntar, né? Com toda certeza, com respeito. Com respeito, claro. Mas por vezes, mesmo com respeito, o cara não gosta. Tia, tá muito em voga isso hoje, né? Vocês dois que fazem coletivas direto, tá muito... Acho que a gente tá num momento muito conversando a respeito às coletivas, né? E até o Renato tem sido muito ríspido, né? Mas assim, depois desse dia que o Renato, desse bate-boca com o Renato, 2011, ele saiu no dia seguinte e no mesmo ano eu encontrei ele no Rio e Ipanema. Fui fazer um jogo do Inter, tava caminhando, encontrei, a gente deu risada. Ele deu risada. Falou, pô, uma hora vai voltar, não, vamos voltar assim e tal, batemos um papo. Porque não era algo pessoal, era algo do momento. Sim, claro. 90% Total. desses atritos, o cara tá irritado no momento, mas não é que ele tem uma angústia pessoal contigo. Eu acho que a gente tem que entender isso. Claro, claro. Mas, meu, vocês acham que nas coletivas, assim, eu tava vendo esses dias um debate que eu acho que é curioso, assim. Vocês acham que nas coletivas essa nova forma de se comunicar que veio para ficar e tem as suas peculiaridades, que são os repórteres identificados, isso veio, é uma nova linguagem e tudo mais. Nas coletivas, o que isso mudou para vocês? Eu acho que não mudou nada a questão do cara ser identificado ou não. Pode mudar a plataforma, mudar a forma que ele se comunica com o público, mas na coletiva não. O que mudou é a presença de muitos repórteres. Quando eu comecei, acredito que quando o Gabardo começou também o número era mais reduzido ainda. Sim. Eu lembro de coletiva, eu pela Guaíba, o Gabardo pela Gaúcha, o Vaguinha pela Band. A gente fazia 2 rodadas cada um. E logo depois só tinha 0 Hora, Correio do Povo, RBS TV e acabou. Às vezes tinha uma outra TV. Então, com menos pessoas, tu conseguia ter uma linha de continuidade. Entendi. Eu fazia uma pergunta, o Gabardo repercutia a minha pergunta e depois o Vaguinha falava no mesmo assunto. A pergunta do Vaguinha, eu dava margem para uma outra que eu fazia. A gente mantinha uma linha e a resposta acabava tendo mais respostas. Eu acho que falta isso, né? Falta, mas ao mesmo tempo, como tem tanta gente, cada um com a sua pauta, o que foi assunto na nossa jornada na Gaúcha é diferente da que foi do Identificado, cada um tem a pauta diferente, é muito difícil a gente querer que ocorresse. Então, por vezes, a coletiva hoje, o cara fala sobre um tema, a pergunta seguinte é sobre outro, nada a ver, aí depois tem que voltar num tema. Ela fica um pouco esquizofrênica. Exato. Assim, né? Porque Fica, estamos falando aqui do lateral direito, porque nós não erramos na cobertura. Pro cara, é verdade que tá vindo o centroavante e tal, tipo, Exato. Né? Mas é muito pela quantidade, não exatamente pelo cara ser identificado ou não. Eu acho que é um novo momento, assim, e que acaba se tratando de um exercício de aprendizado. A gente tem que entender que vai ser diferente, já está sendo diferente e vai ser diferente daqui para frente, né? Não é mais como era antigamente e não vai voltar mais a ser como era antigamente. A partir de agora, as entrevistas coletivas serão assim, com todos participando, porque eu acho muito injusto também. O cara tem um canal lá que acompanha e vai todo dia lá no treino, ele tem que fazer pergunta, né? Também não pode deixar ele de fora. Se ele tem uma certa relevância, ele tem que participar da entrevista. Então, assim, eu acho que é um aprendizado que a gente está tendo. Eu acho que em alguns momentos se perde qualidade na entrevista, porque as coisas ficam um pouco desencontradas. Acho que em alguns momentos também, pro meu gosto, tem gente que gosta, mas pro meu gosto as perguntas são um pouco agressivas em alguns momentos, respeitando quem gosta disso, eu não gosto, acho que a pergunta tem que ser feita com respeito, mas essa é uma realidade que a gente tem que lidar. É isso,
E é assim que a gente vai acompanhar as entrevistas a partir de agora. E eu acho que as redes sociais, o YouTube, as novas plataformas, elas levaram o jornalismo esportivo para mais públicos. E isso vale inclusive para nós no Grupo RBS, que temos a programação da Gaúcha retransmitida no YouTube, temos programas específicos para o YouTube. E acontece o seguinte, não tem mais aquilo, né, Duda, de que ou tu assiste o Faustão, ou tu assiste o Gugu, ou tu assiste o Fantástico ou o Silvio Santos. O pessoal consome tudo. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu gostava de ouvir rádio, muito. Chegava ali às 5 horas, ouvia as manchetes da Band, às 5h10 as da Guaíba, às 6 as da Gaúcha. E ficava ouvindo as notícias da dupla Grenal. Eu era o único da minha turma no colégio que fazia isso. Os outros estavam ouvindo música no Inamp ou no Casa A. Hoje, tu vai em qualquer turma aí de colégio do ensino médio ou fundamental, a galera te acompanha a gente, acompanha os nossos programas no YouTube, acompanha o JB, o Vaguinho, o CCD, o Baldaço, né, acompanha os tantos e dá para acompanhar todo mundo. Então, eu acredito que o jornalismo esportivo está chegando hoje a mais públicos do que chegava antes. Então, isso é algo positivo. Eu também acho. Eu só acho que agregou. Eu também acho que às vezes acho que a qualidade sim, mas acho que isso é muito questão de gosto mesmo. Sim. Né? Eu acho que eu também não sou muito fã da pergunta muito agressiva, mas é um perfil, também é um perfil. E tá bom. Porque, né, a única coisa que às vezes eu fico um pouco receoso é se de fato ajuda, por exemplo, se o Roger atualmente, o Renato, sei lá, qualquer outro treinador aí, a gente não pode perder o cara pro cara tá... Deus, pra mim deu, eu não quero mais responder então. Tá? A gente pode perder um pouco, sabe? Mas pra aí muito jogador coletivo. Pra muito jogador é tudo a mesma coisa. Sem dúvida. Vocês da imprensa. Exatamente, sabe? Eu percebo assim. Mas daí eu como ouvinte, sabe? Porque o cara não curtiu, mas o repórter tá no direito, tá? De fazer pergunta. Tá no direito, pode fazer, não tem problema. Tá todo mundo no seu papel. Ele pergunta, outro responde. Mas por ser feito dessa forma, pode ser que o cara diga assim, tá, cara... Então a gente perde um pouco o que a gente poderia... Porque é muito, muito raro tu ouvir hoje em dia, né? Vamos lá, Duda, para a gente falar, tentar aprofundar um pouco esse debate, né? Primeiro, eu também não gosto assim de perguntas muito agressivas, mas tem gente que gosta. Eu recebo muitos relatos assim, pô, vocês não apertam os caras lá na entrevista, pô, os dirigentes, o Grêmio tá caindo, o Inter tá mal, porra, e aí, vocês não fazem nada, vão deixar os caras, tem que peitar, tem que gritar, tem que... Cara, cada um tem o seu estilo. Exatamente. Então a gente tem, assim, hoje muitos estilos diferentes, né? Tem muita gente que gosta de ver o teu assado, muita gente, mas tem outros que preferem ver outro tipo de conteúdo. Tem gente que gosta de acompanhar o nosso trabalho mais tradicional, tem gente que não gosta e quer ver o canal de outro cara identificado, ou com o Inter ou com o Grêmio. Então cada um procura o seu conteúdo, só que na entrevista coletiva juntam todos. Estão todos juntos lá. Então você tem que ver o que você não gosta. Então é isso. E assim, chegando na parte especialmente dos técnicos, né? Eles ficam incomodados. Assim, vamos pegar os dois que estão atualmente aí no Inter e no Grêmio. Eu acho que o Roger ele lida bem assim com isso, é um cara mais tranquilo. Bom, tu conhece bem os dois, né? O Roger é um cara, o Renato andou estourando aí em alguns momentos, mas o Renato é um baita, cara. Tu conhece o Renato? Ele é um cara extraordinário como figura humana. Que ele ajuda de pessoas. É inacreditável. Assim, e não gosta de divulgar. Não é que não gosta, ele fica puto se tu divulga. Então, assim, então a gente vê, voltando ali para a coletiva, que alguns profissionais realmente estão ficando incomodados. Mas eles não é por causa disso, porque eles ficam chateados ali, dão essa resposta, que ele é um cara grosso, que ele é um cara mal educado, que não é boa pessoa. Vamos pegar o caso, não é. Tudo que ele não é isso, só que eu acho que é a tensão que essa cobrança acaba gerando, né? Eu sou desse aí, enfim, eu vejo direto as coletivas, é uma prática minha, acaba o jogo, eu fico esperando ali a coletiva e tal, daí depois eu desligo ali, outros comentários e tal, mas às vezes tem coisas que... Mas é estilo, cara, não tô aqui criticando, pelo amor de Deus, vai que chega nos guris ali, a reportagem que faz as coisas, tá tudo certo, claro, tudo bem, tem gente que não gosta do que a gente gosta. Tá tudo certo. Eu acho que muitas vezes, eu não sei se marca para os treinadores mais as críticas ou se levam os treinadores às críticas. Mas eu não vou falar do Roger, porque os jogos que aconteceram até agora, eu estava na Olimpíada e eu acabei não acompanhando, porque eu estava envolvido com a cobertura. Eu estava com o presidente Macron. Pois melhor amigo do Macron. Mas
falando de Kudê e E aí Renato. não trouxe um vinho pra gente tomar aqui, um vinho de Bordeaux. faltou, né? Tu trazer uma coisinha Pai, de Paris, né? Aqueles vinhos lá do Palácio do Eliseu, eu não tenho bala na agulha pra trazer, não. Se o Macron tivesse dado um de presente. Acho que tu já tá amigo dele. Ninguém gosta. Mas às vezes tu ouvia a coletiva do Kudê e a coletiva do Renato, parecia que eles só tomavam pau da imprensa. Porque eles reclamavam das críticas. Só que, cara, eu procuro acompanhar um pouco de tudo. Eu vi eles sendo muito elogiados também. O Renato já foi muito elogiado, e é muito elogiado ao longo da sua trajetória. E o Kudê é elogiado, tem muita gente que odeia o Kudê, mas tem muita gente que adorava o Kudê. E ele era elogiado. Mas quem ouvia a coletiva, parecia que ele só tomava um pau. Né? Fica estranho até. Né? O Kudê era uma coisa e o Roger é outra. Assim, são muitos estilos muito diferentes.